Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre fundos imobiliários. No Brasil, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários sendo negociados na bolsa. E para quem está começando nesse mercado ou para quem pretende investir, é bastante desafiador escolher os melhores fundos imobiliários para começar. Fundo imobiliário basicamente é um ativo negociado na bolsa. Quando você compra uma cota, você passa a ter direito a um rendimento, que muitas das vezes é pago mensalmente como se fosse um aluguel. No vídeo de hoje eu separei 3 fundos imobiliários para você. A gente vai ver por que ele é destinado para iniciantes e depois que a gente selecionar esses fundos, a gente vai pegar eles e fazer uma simulação para ver quanto que a gente teria que investir para poder ter um rendimento mensal de R$ 1.200, que hoje representa o salário mínimo. A gente também vai ver como é que a gente pode otimizar esses investimentos para que a gente consiga conquistar essa renda passiva de uma forma mais rápida. Bom, eu separei esse conteúdo em 3 partes. Primeiro, a gente vai precisar entender quais são os critérios básicos para a gente poder selecionar um fundo imobiliário, principalmente se você está começando agora. Depois disso, que a gente já definiu os critérios, a gente vai pegar 3 fundos que obedecem esses critérios e observar como que a gente poderia fazer para poder chegar a uma renda de R$ 1.200 de uma forma mais eficiente, né? Eu utilizei a palavra rápido, mas eu acredito que é a forma mais eficiente para que você faça essa engrenagem girar a seu favor, juros compostos, e você consiga acumular um patrimônio que possa gerar para você uma renda passiva de R$ 1.200 de forma mensal, né? Todos os meses ali caindo na sua conta. Pessoal, aqui tem um ponto importante que eu quero deixar muito claro para você. Antes da gente partir para saber quais são os principais critérios para escolher um fundo imobiliário, é importante eu destacar que esse conteúdo é um conteúdo meramente educacional, não se caracterizando qualquer tipo de recomendação de investimento. Aqui eu separei basicamente 10 critérios para a gente poder escolher um fundo imobiliário. É claro que assim, nem sempre um fundo imobiliário vai preencher todos os critérios, mas é importante que ele preencha a maioria deles. O primeiro critério é uma listagem em bolsa de pelo menos 5 anos. Por que isso é importante? Porque se eu não tiver dado para poder analisar, ou se esse histórico for muito curto, essa avaliação fica muito frágil. Então é importante que ele tenha no mínimo 5 anos de listagem em bolsa para que a gente possa fazer uma avaliação mais segura, eu diria. Segundo ponto, número de cotistas, pelo menos 100 mil cotistas. E aí a gente já está falando da parte de liquidez, né? Se eu não tiver uma contraparte para comprar ou vender a minha cota, ou se eu tiver dificuldade para fazer isso, muito provavelmente eu vou pagar o spread, né, que é a diferença entre comprador e vendedor. E aí acaba ficando muito caro. De repente eu quero sair de uma quantidade de cotas, não tem contraparte, e aí fica difícil, eu tenho que colocar meu preço lá embaixo. Então é importante a gente observar o número de cotistas. Já que a gente está falando do número de cotistas, a gente também precisa olhar o patrimônio líquido, porque a gente está falando de dinheiro. Então um fundo imobiliário, pelo menos na minha concepção, ele tem que ter um patrimônio líquido acima de 1 bilhão. Obviamente que nem todos os fundos têm R$ 1 bilhão de patrimônio, e aí dá para ver algumas exceções, mas é legal, principalmente para quem está começando, ter uma segurança maior. E aí por isso é importante ter um fundo que tenha um patrimônio líquido maior. A partir de 1 bilhão eu considero que é um bom número. Liquidez média diária, pelo menos 1 milhão, porque de repente você quer sair da sua cota ali, você está lá com 100 mil, 150 mil, você consegue sair com certa tranquilidade. Prazo indeterminado. É importante a gente entrar em um fundo imobiliário que não tem um prazo de vencimento, porque normalmente a gente está comprando a cota daquele fundo para que a gente possa ter uma renda recorrente a longo prazo, para que aquilo possa ficar gerando rendimento mensal. E aí eu não posso estar preocupado com a data de vencimento do fundo, não faz sentido. Outro ponto importante é que ele tenha uma gestão ativa. Basicamente, uma gestão ativa é quando o gestor tem como objetivo se esforçar para encontrar os melhores negócios, para tentar otimizar o resultado da cotação daquele fundo ou até mesmo dos rendimentos que ele vai proporcionar mensalmente para esses cotistas. Quando a gente fala de fundo imobiliário, é importante, principalmente se a gente vai começando, diminuir os riscos. Para diminuir esses riscos, a gente vai precisar pegar um fundo diversificado. E quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de ativos imobiliários em sua maior parte, e esses ativos imobiliários, eles têm inquilinos. Então é legal a gente ter uma diversificação. Por exemplo, um fundo imobiliário que tem vários prédios comerciais. Dentro desses prédios comerciais tem vários inquilinos. Então eu tenho uma diversificação de imóveis e de inquilinos. Então isso é bastante importante, porque vai diminuir o meu risco, principalmente o risco de oscilação da cota ali. Compreende também que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, então traz risco para o investidor e ele precisa estar ciente disso também. O 8º ponto, margem de segurança. Basicamente é um indicador de preço dividido pelo valor patrimonial. E aí a gente vai conseguir enxergar se aquele fundo está num preço justo ou não, se de repente ele está mais caro ou está mais barato. Óbvio que a gente não pode observar esse indicador isoladamente, mas ele serve como um bom termômetro para que a gente possa enxergar se a cotação daquele fundo imobiliário está
um preço justo. O nono pré-requisito, regularidade nos dividendos e resiliência na cota. Se eu estou começando agora, é importante que eu tenha o gostinho de receber todos os meses de forma recorrente, com uma certa regularidade. Isso vai me motivar a investir cada vez mais em fundos imobiliários. Outro ponto importante também é que eu preciso tentar encontrar fundos que tenham uma certa resiliência. Não adianta eu receber ali os dividendos daquele fundo imobiliário, cair lá na minha conta todos os meses e a cota só cair. Então eu vou ficar ali incomodado e aí talvez isso não seja uma boa experiência. Então, para quem está começando, é importante encontrar essas duas características: regularidade de dividendos e resiliência da cota. E por último, mas não menos importante, quando a gente fala de um fundo imobiliário, tem uma gestora por trás que está negociando aqueles ativos. É importante a gente saber se é uma boa gestora. E aí a gente precisa observar vários critérios. Por exemplo, o histórico daquela gestora, quantos fundos ela tem no mercado, há quanto tempo ela está no mercado, se ela tem uma boa reputação, se ela é competente para gerir e gerar resultados desses fundos imobiliários. Então tudo isso a gente já separou para poder selecionar esses 3 fundos aqui para vocês, mas é importante que quando você for separar os seus fundos, você tome como ponto de partida pelo menos esses 10 critérios que eu mencionei aqui para você, que são critérios básicos que você deve saber antes de investir o seu dinheiro. O primeiro fundo que eu estou trazendo para você é o KNR11, que é um fundo gerido pela Kinea. Aqui tem uma observação importante. Se você está começando agora, se você está iniciando, é legal que você possa entrar aos poucos. Um fundo imobiliário você consegue comprar com cotas a partir de R$100. Então você compra uma cota, entende como funciona o mecanismo de oscilação desse ativo, entende como funciona o recebimento de dividendos e aos poucos você vai entrando. É aquela analogia que a gente costuma fazer, né? Se você vai entrar na piscina, coloca primeiro o pezinho, sente a temperatura e depois você entra na piscina. Esse é um ponto importante, principalmente para você que está começando, para poder investir de forma mais segura. Então esse fundo, ele preenche alguns pré-requisitos que a gente determinou. Primeiro, ele é um fundo que trabalha com imóveis físicos. Atualmente ele tem 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Aqui a gente consegue ver a receita que é proporcionada por esse fundo por tipologia, né? Que seria 56% do mercado logístico e 42% do mercado atrelado ao setor de escritórios. Consegue ver também que ele está distribuído em 3 estados do Brasil e a gente consegue ver uma distribuição por setor bem sortida, né? Desde serviços até tecnologia. Então é um fundo que entra numa característica importante de diversificação para o investidor. E aqui a gente consegue observar os números. Primeiro, a gente vê que a cotação dele, nesse momento, 148,35. E aí a gente vai pegar o que a gente costuma chamar de valor patrimonial, que é quanto que esse fundo vale se ele convertesse todos os ativos que ele tem dentro da carteira em dinheiro. Ele valeria R$ 159,79. Só que no mercado está sendo negociado a R$ 148,35. Significa dizer que a cota está com desconto em relação ao valor patrimonial. Entre aspas, esse fundo está barato, está com preço atrativo. Qual que é o desconto? 7,71%. Ou seja, ele está negociando a 93% do valor real desse fundo, que é esse aqui. Ok, entendido isso, a gente consegue ver que ele tem um patrimônio líquido elevado, 3,9 bi, pagou o último rendimento 0,91, o que representa sobre o valor dessa cota 0,67. E ele tem uma boa liquidez diária em número de negociação. Esse fundo também negocia acima de R$1 milhão de volume financeiro diariamente, a média dele. E aí a gente pode observar que os dividendos que são distribuídos são recorrentes. Claro que existem oscilações, é normal, todo fundo vai ter isso, mas é um fundo bem resiliente. Desde 2010, ele distribui os dividendos aqui de forma bem consistente. Aqui a gente consegue ver a cotação dele. Nas últimas 52 semanas, o preço máximo que ele bateu foi 149,68 e o preço mínimo 127,62. Por isso que é importante a gente entender que esse ativo é um ativo de renda variável, né? Ele vai oscilar. Aqui a gente consegue observar no gráfico que ele teve uma queda brusca aqui, mas na verdade isso não foi queda. Isso foi o que a gente costuma chamar de desmembramento. Esse fundo custava na média R$1.000 e aí você tinha uma cota e aí ele desmembrou para 10 pedaços. Então você passou a ter, no lugar de uma cota de 1.000, você passou a ter 10 cotas de R$100 para tornar o fundo mais líquido, mais acessível para as pessoas. O segundo fundo que a gente vai apresentar é o BCFF11. Esse é um fundo que investe em cotas de outros fundos. Então, por característica, ele já é diversificado, porque ele está comprando outros fundos imobiliários e compondo a carteira dele. A gente
viu que no caso do fundo da Kinea, investe prioritariamente em imóveis físicos. Já esse aqui é um fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários. E aí a gente consegue observar que ele é bem diversificado, ele tem vários fundos imobiliários dentro da sua carteira, que é o que a gente costuma chamar de portfólio. A gente consegue observar, inclusive, aqui o percentual que ele tem atualmente desses fundos. Na verdade, não é atualmente, porque, por característica, esse fundo aqui mostra o portfólio dele com uma defasagem de 3 meses, né? Para que ninguém copie a estratégia que ele está adotando. E aqui a gente consegue ver a distribuição por segmentação. Então, a gente tem aqui 55% de fundos imobiliários que investem em papéis, né? Que a gente costuma chamar, que são certificados imobiliários, LCI e CRI, 25% atrelado a imóveis físicos do setor comercial, outros 8% em logística, 6% em shoppings, 5% em caixa, de repente para pegar alguma oportunidade. Então a gente consegue ver como é que está distribuído esse fundo imobiliário, que hoje detém 85% da carteira em outros fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver que o último rendimento distribuído foi de 56 centavos, que representa 0,82 da cotação de 71,01. A gente consegue ver que o patrimônio líquido é acima de 1 bilhão, o valor patrimonial é de 77,10, ou seja, está acima da cotação do fundo. Significa dizer que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, ou seja, com desconto. Qual que é esse desconto? 8,58. E aí a gente consegue observar que ele tem uma distribuição de rendimentos consistente, né? Desde 2010, claro que existem oscilações, como eu mencionei, é normal, mas ele vem de forma resiliente, distribuindo rendimentos constantemente para os seus cotistas. Aqui a gente consegue ver o histórico de variação da cota e a gente consegue observar que ele tem uma variação em alguns momentos expressivas, principalmente quando o mercado passa por um cenário adverso. Por isso é importante você, investidor iniciante, entrar sempre com cautela para que você consiga absorver bem essas oscilações de mercado que são normais. Se a gente pegar os fundos imobiliários, eles vão oscilar, mas eles oscilam menos do que ações negociadas em bolsa. E o último fundo que eu vou apresentar para você é o VISC11, que é um fundo que investe em shoppings. Ele é interessante porque você passa a ter uma diversificação de shopping, que por característica já é diversificado, né? Você compra uma cota de um shopping, você está diversificado entre vários lojistas. E esse aqui é um fundo que investe em vários shoppings. Então você tem uma diversificação de vários shoppings, vários inquilinos, e ao mesmo tempo você tem uma diversificação geográfica, porque ele tem shoppings espalhados por grande parte dos estados brasileiros. A gente consegue observar aqui que atualmente ele tem 19 ativos, não está atualizado aqui, distribuído em 10 estados. E aí a gente consegue observar também o nível médio de vacância desse fundo imobiliário. Cada shopping tem uma capacidade de aluguel de 100%. A gente consegue ver que hoje o nível desse fundo imobiliário em relação aos inquilinos está em 90%. Então ele tem 90% das lojinhas dentro daqueles shoppings, na média, alugadas. E aí tem um espaço ainda sobrando de 10% que pode gerar para o cotista um incremento na receita e eventualmente até uma valorização na própria cota, porque ele ainda não está trabalhando na sua capacidade máxima, que seria 100%. Observando o último rendimento, ele pagou 0,71, que representa 0,70 da cota que estava sendo negociada a 108,40. Tem um patrimônio líquido dentro do nosso pré-requisito de 2 bilhões. O valor patrimonial da cota está sendo negociado acima da cotação desse fundo no mercado, e a gente consegue ver que ele está sendo negociado a 94% do valor patrimonial, ou seja, com desconto de 5,83. Também costuma ter uma resiliência na distribuição de dividendos. É claro que, por se tratar de um setor específico de shopping, acabou sofrendo em 2020, mas mesmo assim ele conseguiu ainda distribuir rendimentos, né, durante esse período, coisa que outros fundos imobiliários do mesmo setor não conseguiu. Então a expectativa é que ele consiga, de repente, continuar pagando dividendos de forma recorrente, assim como ele fazia lá em 2019, 2018, etc. Aqui a gente consegue ver a oscilação da cota e a gente percebe que ele sofreu bastante, principalmente naquele ano de 2020, por conta do fechamento ali dos shopping centers. Agora, a pergunta que a gente quer responder é o seguinte: quanto que eu preciso investir nesses fundos imobiliários, trabalhando de forma diversificada, para que eu consiga ter uma renda ou uma expectativa de renda de R$ 1.200 por mês de forma passiva, né, caindo todos os meses na minha conta? Teríamos que ter basicamente 600 cotas de VISC11, 550 do Kinea e 500 cotas do BCFF11,
que daria um valor aproximado de R$182 mil. Aí você fala, Michel, mas eu tô longe de ter esse valor disponível para poder aplicar. Mas se você chegar, por exemplo, a 35 cotas do VISC11, 35 do Kinea e 40 cotas do BCFF, significa que você teria uma expectativa de rendimento mensal de R$ 79,10. Significa então que todos os meses você receberia esse dinheiro de forma passiva e já daria a capacidade para que você pudesse comprar uma nova cota, e aí a partir do momento que você consegue acumular uma quantidade de cotas que gera para você uma renda passiva capaz de comprar mais cotas de fundo imobiliário, você vai fazer a engrenagem girar a teu favor e assim você pode conseguir chegar aos seus R$ 1.200 de forma passiva investindo em fundos imobiliários. Essa aula foi muito longa, mas eu espero que eu possa ter agregado valor para você. Se você chegou até o final desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que essa aula foi relevante para você. Aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.